Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Hoje a gente inicia as atividades da segunda semana, de forma bem virtual, né? Já estou com saudades de todos vocês, porém nós precisamos continuar ainda nos preservando um pouquinho dentro de casa, né? Espero que todos estejam bem, eu também estou bem. Então, vamos iniciar essa segunda semana, bem parecida com a primeira. Eu vou identificar ali com vocês as atividades que vocês vão fazer, vai seguir o mesmo ritmo, sempre uma correção de exercícios, que foi a tarefa da semana passada, com uma produção de texto, uma redação, a gente vai dar continuidade a essas redações no caderno. Aí lá, quando nós voltarmos, eu vou sempre dar uma olhada nesse caderno e dar os vistos. Depois vocês vão ter uma tarefinha para a próxima semana, que a gente não sabe ainda como que vai se comportar, né? Por quanto tempo ainda a gente vai ficar assim, virtualmente. E a leitura do livro, que é imprescindível, porque assim que nós voltarmos para a sala de aula, vocês terão que ter lido todo o livro, tá bom? Então, vamos iniciar essa segunda semana juntos e espero que todos estejam bem e acompanhando as aulas. Bem, aqui então estão listadas as atividades dessa segunda semana. A gente vai fazer a correção das atividades da apostila, páginas 34 e 38, que já vai aparecer aqui em anexo. Nós vamos fazer a redação 6 essa semana, que vai ser escrever, né, um pouco sobre o que você sabe da pandemia, do coronavírus. Eu acredito que vocês tenham bastante informação. Depois vocês vão ter uma tarefa para a próxima semana, ler e responder as questões da apostila, páginas 40 e 44, e a leitura do livro indicado de literatura que acredito que vocês já devam estar fazendo. Quem terminou a leitura desse livro pode ler um outro livro, né? E quem não começou, precisa começar, tá? Então, nós vamos por partes, assim como foi na primeira semana. Eu vou fazer a correção com calma, apontando algumas coisas, identificando itens bem importantes. Essa parte é a parte de interpretação de texto, onde a gente trabalha mais com questões de leitura, literatura, parte cultural e linguagem verbal e não verbal, tá? Então é importante também, não menos importante do que a gramática também é uma parte bem importante, mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com essas questões de interpretação nesse primeiro momento, ok? Peguem então, por favor, a apostila de vocês e abram lá na página 34. Vamos lá então. Nessa página 34, nós temos uma imagem, né, de um painel do artista plástico Cândido Portinari. É um artista bem consagrado aqui no Brasil. Ele pintou tem muitas pinturas, muitas imagens, gravuras importantes na parte de artes, de audiovisual, né, artes visuais. Então aqui nós temos uma imagem, daí eu gostaria, né, ali fala que vocês observassem bem essa imagem, verificassem todos os elementos que possuem, as cores, o que pode estar se referindo a pessoas ou animais, objetos, tudo que aparece nessa imagem. Então vocês deveriam ter essa leitura, porque quando a gente olha para uma imagem, uma arte, né, a professora Evelyn de Arte já deve ter conversado isso com vocês. Quando vocês olham para uma imagem, a gente faz a leitura dessa imagem realmente. A gente consegue verificar o que tem ali através só de desenhos. Então, é aquela linguagem não verbal. Aqui nós temos um exemplo típico de linguagem não verbal, mas que a gente consegue sim fazer essa leitura, tá? Então, ali aparecia na primeira questão já, a gente já vai começar a fazer a correção, tá? Na primeira questão diz assim: com relação à cor, quais são as diferenças entre o painel da esquerda e da direita?
Então, né, vocês deveriam verificar ali o que aparece mais à direita e o que aparece mais à esquerda. Então, dá para identificar que a cor da esquerda é um pouco mais escura do que a cor da direita, né? Do painel da direita. É como se nós tivéssemos ali dois painéis, né? Então, o da esquerda é mais escuro e o da direita um pouco mais claro. Aqui na página 35, nós temos, né, um outro painel do Cândido Portinari. E aqui também eu gostaria, não apareceu aqui no slide, mas vocês têm na apostila de vocês, então é para vocês observarem bem, de novo, a questão das cores, das imagens, o que ela traduz, se são pessoas, se são animais, se são objetos, então vocês deveriam, né, ficar atentos a isso. E aí na 1.2 fala assim: compare as figuras representadas nos dois painéis. O que poderia estar acontecendo com as figuras do painel da esquerda e da direita? Então, vocês tinham que fazer um pouquinho dessa interpretação. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com arte, a gente trabalha bastante com a comunicação sensorial, de sensações. Então, às vezes, essa resposta vai ser um pouquinho subjetiva. O que eu sinto, a emoção que eu sinto quando eu leio esse painel, pode ser diferente da emoção sentida por outra pessoa que leu. Então, a leitura de obras visuais geralmente é um pouco subjetiva. Subjetiva é o que eu sinto, que pode ser diferente do que o outro sente. Mas aqui a gente tem uma resposta possível, tá? As figuras do painel da esquerda parecem estar sofrendo e as do painel da direita parecem estar satisfeitas, né? Felizes, vivendo, celebrando coisas boas, com tranquilidade e leveza. Então a gente consegue imaginar aqui a diferença da direita para a esquerda, não como as cores, que foi no painel anterior, mas aqui a gente consegue identificar um pouquinho pelas expressões faciais e pelas ações que os personagens, que as pessoas que estão ali estão tendo, tá? Então vocês tinham que ter um cuidado bem crítico e um olhar bem emocional para essas imagens para a gente conseguir identificar. Do lado esquerdo, pessoas sofrendo. Do lado direito, pessoas mais felizes, vamos supor assim. Comparando os dois painéis, tá? Continuando um pouquinho, a 1.3. Se você tivesse que dar um título a cada um dos painéis, que títulos escolheria? Essa daqui realmente é bem subjetiva, é bem pessoal, aquela resposta em que você vai pensar um pouquinho, né? E ser coerente com o que está ali. Então, para ser coerente, o título do painel da esquerda deveria ser relacionado a algo que sugerisse sofrimento. E do painel da direita, satisfação, comemoração. Então, por exemplo, do lado esquerdo você poderia colocar como título o sofrimento, a dor, tristeza, né? E do lado direito vocês poderiam colocar a alegria, felicidade, leveza, plenitude, como se fossem antônimos, coisas ruins e coisas boas, né? Coisas contrárias, ok? Após essa questão, vem um pouquinho da biografia. A gente já trabalhou com a biografia na semana passada, que era do Manuel Bandeira, lembram? Vem aqui a biografia do Cândido Portinari, tá? Então, vocês deveriam ter feito essa leitura, que fala um pouquinho, a biografia, sempre aquele texto que vai falar um pouquinho do nascimento, quando, onde, por que ele foi importante para nossa, no caso aqui, para a arte, né, no Brasil, fala das principais obras desse artista. Então, vocês deveriam ter lido aqui a biografia dele. Vamos seguir um pouquinho. Então, continuando ali na página 36,
não aparece no slide, mas vocês têm na apostila, logo após a biografia do autor ali, do artista, né, do Cândido Portinari, nós temos uma outra imagem de um quadro famoso brasileiro, e aí pede para vocês verificarem, visualizarem, né, essa obra para responder as questões. É o Violeiro de Almeida Júnior, lá de 1889. Então tem a imagem de um homem tocando violão e uma mulher parece cantando ao lado dele. Então é importante que vocês também observem as cores, a disposição. Vocês conseguem fazer a leitura realmente dessa imagem através só da linguagem não verbal, ou seja, sem palavras, linguagem não verbal, tá? Aí tem um quadrinho que vai falar um pouquinho sobre a vida, né? A biografia bem curtinha do José Ferraz de Almeida Júnior. Ele nasceu em 1850 na cidade de Itu, em São Paulo, morreu em 1899. Talvez tenha sido o primeiro brasileiro, um artista brasileiro, a mostrar em uma tela o homem do povo e seu dia a dia. Então ele desenhava, pintava coisas bem cotidianas do nosso dia a dia. Aí depois tem um quadro abaixo, na página 37, do pintor espanhol Pablo Picasso, bem conhecido também mundialmente, né? Com formatos e imagens de cores também bem diferentes, formatos parece bem quadrados, né? Uma imagem mais assim definida. E aí vem também um quadrinho com uma pequena biografia dele, bem curtinha. Pablo Picasso, artista espanhol, nasceu em 1881, morreu em 1973, então ele é mais contemporâneo. Dedicou-se à pintura, escultura, artes gráficas e cerâmica. Picasso é considerado um dos mais importantes artistas plásticos do século XX. Então ele é considerado muito importante. Então tem várias obras muito importantes dele. Logo após, na página 38, no início da página 38, vem um quadrinho que eu gostaria que vocês destacassem. Não aparece aqui nos slides, mas eu quero que vocês destaquem. Pegue uma caneta marca-texto. No início da página 38, tem um quadrinho onde diz assim: a comunicação e a arte. As duas pinturas das páginas anteriores são obras de arte. Uma pintura é uma obra de arte, assim como uma escultura, uma peça de teatro, uma dança, uma poesia, um conto ou uma música. As obras de arte nos comunicam sensações, sentimentos, maneiras particulares de seus criadores verem o mundo. Então, é aquilo que eu falei. A arte expressa muitas sensações e elas podem sim ser interpretadas. É isso que faz com que elas estejam dentro de um livro de português, na parte de interpretação. É importante nós interpretarmos, né, isso. Então, alguns alunos têm dificuldade, às vezes, né, de verificar, mas professor, eu não estou entendendo o que essa imagem, esse quadro está me dizendo. Aí eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu já falei. Às vezes o que eu interpreto olhando aquela imagem é diferente do que o meu colega pode interpretar. São sensações diferentes. Não é exatamente aquilo quando a gente lê um texto, uma narrativa, e tá lá, né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia as pessoas estão se cuidando devido a pandemia do coronavírus é um vírus muito potente que contamina muitas pessoas. É algo objetivo. Se eu for perguntar alguma coisa sobre esse texto, você vai me responder exatamente como está ali no texto, as informações retiradas dali. Diferente de quando a gente faz uma interpretação de uma obra de arte, que é mais subjetivo, que cada um vai ter um sentimento diferente, tá? Então, a 2.1. Qual a semelhança entre os quadros de Almeida Júnior e o Pablo Picasso? Ali diz que os dois apresentam músicos de formas diferentes, mas os dois aparecem a forma, né, a imagem de um músico. 2.2. Que diferenças você identifica entre os quadros? No quadro do Almeida Júnior foi criado em data anterior. Lembra que eu falei que o Pablo Picasso é contemporâneo, ele é mais da atualidade. Né? O Almeida Júnior é mais antigo. Reproduz uma cena como uma fotografia, então algo bem definido, o do Almeida Júnior.
Já o quadro do Pablo Picasso recria uma realidade, só que em formas geométricas. Não é desenhado bem direitinho o rostinho de uma pessoa. Então, em formas geométricas, tá? Com figuras humanas e objetos. 2.3. Que sensações e sentimentos você tem ao observar um quadro e outro? Essa parte aqui, gente, ela é uma resposta bem, essa questão é uma resposta bem pessoal. Só que vocês têm que ter coerência, né? Lembra, tem que ser coerente com aquilo que vocês vão responder. Então, qual a sensação? Você prefere o primeiro quadro, que retrata uma realidade com o rosto de uma pessoa bem comum, ou você acha que fica mais harmônico, mais bonito, o segundo, o do Pablo Picasso, que representa, que mostra ali uma pessoa, um músico de formas geométricas? Aqui você só tem que ser coerente. E o que você acha? Isso traduz beleza, traduz tristeza, traduz realidade, traduz um sofrimento? O que será que dá para refletir aqui um pouquinho, tá? É só para vocês pensarem um pouquinho e aí vocês escrevam os sentimentos e sensações que cada um teve nessa questão. Aqui tem a resposta, né, para quem ficar em dúvida, né? Diz que o aluno pode afirmar que o quadro um é mais triste, outro é mais alegre, um traz sensações mais tranquilas, a outra não. Então aqui é só a gente diz que é uma sugestão de resposta, ok? Aqui, gente, a gente encerra então a parte de interpretação textual, tá? Então, a tarefinha que vocês tinham para fazer era essa. Então, a gente termina aqui a correção dessa tarefa. Aqui é a nossa redação semanal, né? Aquela que a gente faz toda semana. Então, é a redação número 6 de vocês. Nessa redação, eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus, do Covid-19, que ele também pode ser chamado. Então, eu quero que vocês escrevam tudo o que vocês sabem, em 15 linhas mais ou menos. O que é esse vírus? Como que a gente pode se contaminar? Quais as pessoas que estão em risco? O que a gente deve fazer para não ser contaminado? Quando começou? Procurem informações na internet. Quais os países que já passaram ou estou passando por isso? Números, se vocês quiserem trazer número de contaminados, números de morte, aí fica a critério de vocês. Tudo que vocês sabem, com as palavras de vocês, eu não quero que vocês copiem, colhem notícias de jornais, nada. Escrevam com as palavrinhas de vocês tudo o que vocês sabem sobre essa pandemia, tá? Depois, quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa é a redação 6. E agora, então, para finalizar, né, a segunda semana de atividades virtuais, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa proposta para a próxima semana, que é as atividades da apostila, página 40 a 44, que vai falar ainda de um pouquinho de interpretação de texto, a gente vai trabalhar, e continuem lendo o livro, tá? É bem importante que vocês leiam, caso vocês já tenham terminado a leitura desse livro, leiam outros livros, ou algo do interesse de vocês, mas não deixem de ler um pouquinho por semana, tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima semana. Beijo, até mais!